as 10 casas mais assustadoras do mundo. Bem-vindos ao The Oracle. Preparem-se para uma jornada aterrorizante, pois hoje exploraremos as 10 casas mais assustadoras do mundo. Da América do Norte às ilhas isoladas da Europa, vamos nos aventurar em locais onde os ecos do passado ainda ressoam e onde os véus entre nosso mundo e o próximo se tornam assustadoramente finos. Cada uma dessas casas guarda segredos sombrios e histórias que vão gelar seu sangue. Pegue sua pipoca, apague as luzes e venha conosco nessa viagem pelo medo. Nossa jornada começa na Califórnia, lar da enigmática mansão Winchester. Construída pela herdeira do rifle Winchester, Sarah Winchester, esta casa labiríntica é um testemunho da culpa e do medo. Com mais de 160 quartos, escadas que levam a lugar nenhum e portas que se abrem para paredes de tijolos, a construção da mansão nunca teve fim. Um esforço contínuo para apaziguar os espíritos daqueles mortos pelas armas Winchester, de acordo com a crença popular. Visitantes e funcionários relatam ter ouvido passos inexplicáveis, portas batendo, e até mesmo visto a própria senhora Winchester vagando pelos corredores, sua tristeza eterna pairando no ar. A mansão Winchester permanece como um lembrete assustador de que algumas feridas do passado nunca cicatrizam completamente. No coração do Brasil, envolta em uma névoa de mistério e medo, encontramos a Casa do Inferno. Escondida em meio à mata fechada, a casa exala uma aura de pavor que arrepia até a alma. Moradores locais sussurram histórias de eventos inexplicáveis, objetos se movendo sozinhos, vozes desencarnadas ecoando pelos quartos vazios e uma sensação constante de ser observado, como se a própria floresta estivesse te encarando. Dizem que a casa foi construída sobre um antigo cemitério indígena e os espíritos inquietos, talvez até um boitatá vagando pela noite, assombram a propriedade, presos entre os mundos. A Casa do Inferno permanece um enigma, envolto em sombra, um lembrete assustador de que algumas portas devem permanecer fechadas. Adentramos agora os corredores assombrados do sanatório de Waverly Hills, em Kentucky. Outrora um farol de esperança para pacientes com tuberculose, este hospital se tornou sinônimo de sofrimento e morte. Com uma história repleta de dor, doença e experimentos médicos questionáveis, Waverly Hills é considerado um dos lugares mais assombrados da América, uma verdadeira ilha de bonecos dos Estados Unidos. Os visitantes relatam ter visto vultos sombrios deslizando pelos corredores, ouvido o eco de tosses fantasmagóricas e sentido o toque frio de mãos invisíveis, como se o Saci estivesse brincando com eles. As histórias dos pacientes que morreram entre suas paredes ainda ecoam pelos corredores, um testemunho assustador da fragilidade da vida e da persistência do espírito. Capítulo 4. A Casa do Açougueiro, manchada com sangue. Nossa jornada nos leva agora a Kansas City, onde visitamos a Casa do Açougueiro, um local marcado por um passado brutal. Outrora um açougue operante no final do século XIX, a casa ganhou notoriedade por seus métodos horríveis e pela suspeita de que seu proprietário, um homem chamado John, estivesse envolvido em atividades sinistras que iam muito além do abate de animais. Moradores locais contam histórias de gritos de gelar o sangue vindos da casa à noite, e alguns juram ter visto o próprio açougueiro, coberto de sangue, vagando pela propriedade, talvez até em busca de um novo curupira para negociar. A Casa do Açougueiro serve como um lembrete arrepiante de que a maldade pode se esconder em lugares comuns e que alguns pecados nunca são realmente esquecidos. Capítulo 5. A Casa da Rainha dos Espectros, Coroa de Espinhos. Viajamos agora para as terras altas da Escócia, lar da Casa da Rainha dos Espectros. Envolta em névoa e lendas,
Esta antiga fortaleza é considerada um dos locais mais assombrados da Grã-Bretanha. Dizem que é assombrada pelo fantasma da Rainha Mary, que governou a Escócia no século XVI. Aqueles que ousaram passar a noite dentro de suas paredes relatam ter ouvido o lamento fantasmagórico da rainha, sentido sua presença fria e até mesmo visto sua figura fantasmagórica deslizando pelos corredores. A Casa da Rainha dos Espectros é um lembrete assustador de que o poder pode ser passageiro, mas algumas feridas da história nunca cicatrizam completamente. Capítulo 6. A Casa dos Espelhos. Reflexos do Além. No coração vibrante de Nova Orleans, encontramos a Casa dos Espelhos, um lugar onde a realidade se curva e distorce. Construída no final do século XIX, a casa é famosa por seus espelhos antigos e ornamentados, que, segundo dizem, refletem mais do que apenas o mundo visível. Visitantes relatam ter visto vultos fugazes e rostos fantasmagóricos nos espelhos, e alguns afirmam que a própria casa parece observá-los, seus muitos olhos refletindo um conhecimento antigo e inquietante. A Casa dos Espelhos serve como um portal para o desconhecido, um lembrete de que nem tudo é o que parece e que alguns mistérios são melhor deixados sem solução. Em meio às águas escuras da Lagoa Veneziana, encontramos a ilha de Poveglia, um local com um passado sombrio e perturbador. Outrora um lazareto e, mais tarde, um hospital psiquiátrico, Poveglia foi palco de sofrimento e morte inimagináveis. Dizem que as cinzas dos mortos contaminados pela peste negra ainda se misturam ao solo da ilha, e os espíritos inquietos daqueles que morreram dentro dos muros do hospital assombram a ilha até hoje. Poucos ousam pisar em suas costas, e aqueles que o fazem falam de uma sensação avassaladora de tristeza e pavor, como se a própria ilha estivesse impregnada da dor de seu passado. Poveglia permanece um monumento assustador à fragilidade da vida e ao poder duradouro da tragédia humana. Nas profundezas da zona rural francesa, encontramos a Casa da Balança, uma estrutura imponente que se acredita ser um conduíte para o sobrenatural. No centro da casa está uma balança antiga, que dizem ter sido usada para pesar as almas dos mortos. Moradores locais contam histórias de como a balança se move misteriosamente sozinha, seus pratos subindo e descendo como se guiados por uma força invisível. Diz-se que aqueles que são corajosos o suficiente para se aproximar da balança podem sentir uma presença julgadora ao seu redor, como se seus próprios corações estivessem sendo pesados na balança do destino. A Casa da Balança serve como um lembrete arrepiante de que nossas ações podem ter consequências além do túmulo e que alguns segredos são melhor deixados inexplorados. Nossa jornada nos leva de volta aos Estados Unidos, a uma pequena cidade no coração da América onde encontramos a casa de mãe de todos os medos. Envolta em mistério, esta casa ganhou uma reputação sinistra como um local de atividade paranormal intensa e inexplicável. Aqueles que ousaram cruzar sua soleira falam de uma sensação opressiva de pavor que os envolve ao entrar, como se a própria casa estivesse os observando, estudando-os. Sussurros fantasmagóricos parecem emanar das paredes e muitos relatam ter visto o contorno de uma figura feminina, seu rosto obscurecido pela escuridão, observando-os das sombras. A casa de mãe de todos os medos permanece um enigma envolto em medo, um lembrete assustador de que alguns mistérios nunca devem ser resolvidos. E assim termina nossa exploração de alguns dos locais mais assombrados do mundo. De mansões grandiosas a hospitais abandonados, cada local que visitamos tem sua própria história única e arrepiante para contar. Essas casas, congeladas no tempo, servem como portais para o passado, lembrando-nos dos mistérios que ainda permanecem em nosso mundo. Você teria coragem de enfrentar o desconhecido e visitar esses locais assombrados? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.
E não se esqueça de se inscrever no The Oracle para mais aventuras de arrepiar os cabelos. Até a próxima!